Dentro desse tema de diferenciação implícita, vamos falar de curvas ortogonais. Curvas ortogonais. E também de famílias de curvas. Famílias de curvas. Nós estamos tratando esse tema dentro do tema de derivadas, que é o nosso tema desse capítulo 3, ok? Nós já sabemos traçar uma reta tangente a uma curva. Por exemplo, se eu tenho uma curva qualquer, então eu posso aqui traçar num ponto P dessa curva uma reta tangente a essa curva. Então aqui eu teria a curva em si, eu chamo de curva Y, e eu tenho aqui uma reta T que é tangente a essa curva. Tá? Se tivesse aqui uma parábola, por exemplo, uma parábola não é uma parábola bem feita, mas uma parábola, e eu escolher um ponto P nessa curva, eu posso traçar aqui uma reta tangente a essa curva. Então aqui na parábola eu chamo de curva Y, e minha reta eu posso chamar de reta R. Ok? Nós vamos considerar duas funções quaisquer, função f de x, tá? E g de x, ok? Essas funções não são necessariamente lineares, pode ser qualquer função, pode ser uma exponencial, uma função parabólica, tá? Então vamos traçar aqui, digamos, uma curva qualquer para a curva f de x. Traçarei assim uma curva qualquer aqui, vou chamar essa curva aqui de f de x, e vou traçar aqui essa outra curva, vou chamar de g de x. Nós observamos que essas duas curvas, elas possuem aqui um ponto de interseção, certo? Então você pode traçar esse ponto de interseção uma tangente à curva f de x, tá? Chama isso aqui de R, e você pode traçar também uma tangente à curva g de x, né? Eu coloquei aqui g de x, né? A função g de x. Você pode traçar aqui essa reta tangente à função g de x. Então observamos que ao traçar a reta tangente a f de x e g de x nesse ponto P, né, que é o ponto P, que é o ponto de interseção dessas duas curvas, então as tangentes das duas curvas formam aqui um ângulo θ, certo? Θ. Quando esse ângulo θ, né, for igual a 90 graus, então eu posso afirmar que a função f de x ela é perpendicular a g de x, certo? A g de x. Nós vamos tratar agora de um tema chamado família de curvas. Guardem esse conceito sobre essa ortogonalidade de duas funções, que só ocorre, claro, quando tem 90 graus aqui no ângulo de interseção, né, das tangentes. Então vamos falar aqui de família de curvas. Família de curvas. Nós aprendemos a traçar um gráfico de uma função linear. Por exemplo, f de x igual a x mais b. Claro, com a diferente de zero, certo? Então você já sabe traçar uma curva, né, desse gráfico. Por exemplo, se eu tenho uma função chamada f de x igual a x, isso aqui é um exemplo, né? Um exemplo. F de x igual a x. Então você, ao traçar essa curva dessa função, você tem, digamos, uma função com esse comportamento, aqui y, aqui x. Então você vai ter aqui uma função que passa
pela origem, né? Pela origem do eixo x, y, ok? Essa aqui é a curva f de x. Se eu tenho uma curva dada por um g de x aqui, deixa eu botar aqui, g de x igual a x mais 1. Então você pode observar que esta curva ela vai ter o seguinte comportamento, né? Você vai ter aqui então, para essa função g de x igual a x mais 1, nós teríamos um gráfico dado justamente por essa forma aqui, né? Aqui seria menos 1, seria 1. Então essa reta passa aqui por esses dois pontos, né? Isso aqui é o gráfico de g de x. Esse aqui foi o de f de x, certo? Se nós compararmos esses dois gráficos, você pode ver que a reta f de x, que passa pela origem, né? Vou colocar aqui em amarelo para destacar. Ela passa aqui pela origem, que seria o f de x, né, do exemplo anterior. E nós temos assim de conclusão que g de x nada mais é do que a função f de x mais 1, certo? De x mais 1. Vamos fazer um gráfico de uma outra função dada por h de x igual a x menos 1. Se esboçarmos também o gráfico, nós esboçamos o gráfico dessa função, ela vai ter essa configuração, né, aqui, h de x em relação a x, e vai ser 1, aqui menos 1. Então esse gráfico ele passa esses dois pontos, né? Isso aqui seria a função h de x. Novamente, se eu colocar nesse gráfico a função f de x, ela vai passar aqui pela origem, né? Que é o f de x. Então você conclui que a função h de x nada mais é do que f de x menos 1. Em resumo, nós podemos ver o seguinte para essas três funções aqui que nós acabamos de ver, né? Que são as funções f de x, g de x e h de x são do tipo, né, linear, né? Aqui nós já vimos, são do tipo linear, onde para f de x igual a x, nós concluímos que o b é igual a 0. Para a função g de x igual a x mais 1, aqui no caso meu b é igual a 1. E h de x, que é x menos 1, conclui que esse b ele é igual a menos 1. As três funções são lineares e todas são do tipo y, que é igual a x mais b, que é a cara de uma função linear. Mas observamos no gráfico que os três gráficos são distintos. O que diferencia o gráfico de g de x de f de x? Você observa que no gráfico g de x, a reta f de x ela translada verticalmente, ó, pode ver aqui, ó, uma unidade, né? Ela translada aqui, ó, uma unidade no eixo y. Isso porque tem o valor de b igual a 1. Já a função h de x, ela também translada do lado aqui negativo de y, né? Olha, desce aqui uma unidade para baixo, aqui, ó. Com isso nós temos
tirar conclusões, o que significa esse valor de b na função linear. Qual o significado do valor de b na função linear? Vou traçar aqui um outro quadro para nós continuarmos. Vou botar aqui 3. Estamos discutindo qual o significado de b na função linear. Então nós vimos que para uma função linear do tipo ax mais b, a função de b é tão somente transladar a curva no eixo y, né? No eixo y, que por sua vez também é o ponto, né? B é o ponto onde a curva corta o eixo y. Então vamos fazer o seguinte, vamos considerar diferentes valores de b para uma função f de x igual a x, né? Eu tenho aqui f de x igual a x mais b, certo? Se nós adotarmos diferentes valores de x, valores de b, vamos adotar aqui valor de b para b igual a b1, diferente de b2, que é diferente de b3, né, e assim por diante, ou seja, uma infinidade de valores de b para uma função f de x. Então você vai, ao construir gráficos desta função linear, certo? No caso aqui eu estou considerando o a para a maior que zero, certo? Para a maior que zero, então nós teremos aqui justamente passando pela origem, né? Isso aqui obrigatoriamente é o b igual a zero, certo? Aí você teria aqui outros valores de b aqui, b, certo? Todos fazendo de forma paralela a primeira curva para b, de b igual a zero. Aqui seriam retas paralelas, certo? Que seria f de x, né? F de x e aqui y. Então todas elas possuem coeficiente angular m igual a, né? Aqui, ó. M, 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 M. Todas elas possuem m igual a que é o nosso coeficiente angular. Ou seja, todas essas retas são paralelas. Então o que b faz aqui é tão somente transladar, né? Eu vou chamar isso aqui de b1, b2, b3, b4. Ok. Por sua vez, todas as retas são paralelas. São paralelas, não é isso? Este conjunto de retas paralelas, esse conjunto de retas paralelas que são infinitas, né? Que são infinitas, porque meu b pode ser infinito, né? Pode assumir infinitos valores, que são infinitas.
é que nós chamamos justamente de família de curvas. Neste caso aqui, trata-se de retas paralelas porque são fruto de uma função linear. Mas o âmago das famílias de curvas são curvas que, digamos que elas não se tocam, certo? No caso, a gente sabe que retas paralelas, elas não se tocam, não tem ponto comum entre uma e outra, mas todas são originadas de uma só função, onde você obteve tão somente variando aqui o valor de b. Então, essas são as famílias de curvas de uma função do primeiro grau, que é a função linear. Vamos agora tratar um outro tipo de função não linear e encontrar a família de curvas destas função. Aqui 4, página 4, tá? Vamos, por exemplo, pegar aqui uma curva dada por x, y igual a c, onde esse c aqui é uma constante. Então essa função você pode escrever ela assim, né? Y igual a c sobre x, certo? Então, primeiro vamos fazer o seguinte, vamos tratar o c, que é uma constante, claro, diferente de zero, né? Primeiro vamos tratar para c ser o número maior que zero, né? C é positivo, é isso? Então, quando você tem um ser positivo, se você traçar aqui o seu gráfico, você vai ter esse comportamento aqui, ó. Trata-se de uma hipérbole, né? Aqui, quando você atribui valores de x positivo para x, quanto mais o x aumenta, né? Aqui está no denominador, menor é y. E quanto menor é x, maior é y. Então, o comportamento aqui dessa curva é o comportamento dessa natureza aqui, uma hipérbole, né? Entendendo aqui a zero. Certo? Para x menor que a zero, você vai ter aqui também o comportamento dessa natureza aqui, ó. Certo? Isso aqui é para ser maior que zero. Ok? Vamos fazer aqui para c menor que zero. C menor que zero. Então, vou ter aqui, terei o valor, o eixo y, o eixo x. Isso aqui você pode fazer essas curvas atribuindo valores. Eu estou botando aqui já o esboço direto, que já tem conhecimento. Vocês também podem constatar que elas têm esse comportamento. Basta atribuir valores para x na função, você vai obter essa configuração dessa curva. Quando x é negativo, aí você tem aqui, ó, x negativo, né? C dividido por x, mais próximo de zero. Eu tenho ele também, também negativo, não é isso? Então aqui você vai ter aqui, ó, o x é positivo, aqui vai ser negativo. Então você vai ter aqui esse comportamento, seria no quarto quadrante, certo? E para x negativo, se seja negativo, aí fica positivo, né? Fica aqui, ó. Então, essa função x, y igual a c, que eu posso escrever dessa forma, tem esses dois esboços de gráfico, depende do valor de c. Agora você vai fazer o seguinte, você vai atribuir valores de c diferente, né? Vamos botar aqui para c igual a um C1, né, que é diferente de C2, é diferente de C3, é diferente de um C4, e assim por diante. O que acontece, né, com essas curvas, quando você trabalha só mudando o valor de C? Claro, a princípio vamos dizer que todos esses C aqui sejam maior que zero, né? Então você já viu que ao fazer o esboço dessas curvas, ele vai ter essa primeira característica bem aqui, ó, desse lado da esquerda do gráfico, certo? Se for negativo, vai ser assim. Mas como o valor de C aqui é diferente, nós teríamos essa configuração aqui, ó. Poderia traçar aqui.
Então aqui você vai ter, se c maior que zero, vou ter isso aqui, né? Ó. Novamente eu tenho hipérboles no primeiro quadrante. Aqui eu vou traçar várias hipérboles. Para cada hipérbole eu tenho justamente um valor de c, né? Então aqui eu teria C1, C2, C3 e assim por diante, né? E aqui teria respectivamente, do lado esquerdo aqui, o terceiro quadrante, C1, C2 e C3, né? A mais interna aqui, mais próximo do eixo, seria que isso aqui seria C1, C2, C3 e assim por diante. Para cada C diferente, eu teria uma hipérbole com essa configuração. Caso eu tivesse também agora os vários 6 agora também diferentes, né? Mais menor que zero. C3 diferente de C4, mas todos eles menor que zero. Também o esboço do gráfico, por analogia, seria mais ou menos assim, né? Você teria aqui YX, né? Que nem botei aqui, vou botar de volta. YX, sempre vou colocar os eixos. Agora aqui os gráficos, nós teremos aqui seria no quarto quadrante, né? Seriam hipérboles, né? Aqui nesse quadrante também, no segundo quadrante. Aqui eu tenho C1, C2, C3, C1, C2, C3. Então eu tenho essa configuração. Então, em resumo, você pode ver que essa curva, essa função xy igual a c, ela vai ser um gráfico, né, que tenha todas as curvas, né? Tem esse comportamento de hipérbole aqui nos 4 quadrantes, né? Teria que fazer assim, ó. Você vai observar o seguinte, que essas curvas elas não têm ponto comum, certo? Não tem ponto comum. Lá na função linear nós vimos que o valor de b ele transladava, né, a curva linear no eixo y. Aqui nós estamos vendo que esse valor de c da hipérbole, quando você muda o valor de c, você continua tendo uma hipérbole, só que essa hipérbole, a nova hipérbole, ela não toca nenhuma outra, né? Você tem aqui como se fosse uma... Você vai ver isso aqui em física, que tem uma relação com linhas de campos, né? Elas não se tocam, essas linhas. Então, esse conjunto de curvas, que depende só do valor de c aqui, ó, novamente você vai ter aqui uma família de curvas, né? Isso aqui é uma família de curvas. Família de curvas. Originada todas elas de uma mesma função x, y igual a c. Você também pode observar, já aprendeu, que essas curvas elas possuem assíntotas vertical aqui no eixo y. Você pode ver que ela vai para o infinito aqui em y. Tem uma assíntota em y igual a zero e também, ou melhor, em x igual a zero, que seria a do eixo y, e também y igual a zero, né? Então aqui eu tenho duas assíntotas. As assíntotas, né? Aqui seria quem? Indo para o infinito ali y, seria x igual a zero, que é aqui no vertical. Essa aqui que é
é a assíntota x igual a zero, e nós temos também a y igual a zero, que é aqui na horizontal, passando aqui, é o próprio eixo y, né? Do y igual a zero. Tenho duas assíntotas nesta função. Vamos agora trabalhar com uma outra função aqui, uma outra hipérbole, só que essa hipérbole vai ter uma outra cara, tá? Que é 6, né? Vamos pegar aqui uma hipérbole do tipo, uma função do tipo aqui, ó, x ao quadrado menos y ao quadrado igual a k, certo? Quando você traça as curvas dessa função aqui, você vai observar que vai aparecer duas assíntotas. Possui também duas assíntotas. Diferentemente do primeiro caso, onde era que x igual a 0 e y 0, agora vai ser, a assíntota vai ser em mais ou menos x. Opa. Então vamos traçar aqui o esboço desse gráfico. Eu tenho aqui x, y. Então, se a assíntota aqui é mais ou menos y, vou ter traçar aqui logo essa assíntota também aqui, né? Seria aqui, essa aqui é a assíntota y igual a x positivo, né? Seria essa aqui. Essa aqui é y igual a x, né? Esse gráfico seria a assíntota, a outra seria essa aqui, né? Y igual a menos x. Então, ao traçar essa curva x ao quadrado menos y ao quadrado igual a k, você vai observar que essas curvas têm uma relação com k, né? Então você vai encontrar essas curvas aqui, ó. Normalmente são hipérboles, né? Hipérboles aqui também. Seria um valor usando a k. Poderia fazer isso. Seria um K1, K2, K3, K4. Por sua vez vai ter aqui a relação aqui. K1, K2, K3 e K4. No caso, também você pode encontrar isso aqui. Depende muito do sinal, se o K é positivo, se o K é negativo. Aí você vai ter essa relação. Seria também hipérbola aqui na outra parte. Mas de que K5, K6, K7, K8, que também resulta aqui embaixo na mesma relação, né?
Então essa é a configuração desta função aí, que resulta em hipérboles. Claro que isso aqui é infinito, né? São infinitas funções. Eu peguei só alguns valores de K aí. Aqui K5, né? K5, K6, K7, K8. Então nós temos e observe novamente que são curvas que não se cruzam. Todas essas curvas não se cruzam, né? Não se cruzam. Formam, né, uma família de curvas. Novamente você tem o conceito de família de curvas. Então, em resumo, as famílias de curvas, elas partem da mesma função, ok? Onde você muda um valor de uma constante, nesse caso aqui o último você mudou o valor de K e obteve várias outras curvas. E aqui no caso dessa função hiperbólica, x vezes y igual a c, você muda o valor de c também contra outras curvas que não se cruzam. Então isso forma uma família de curvas. A pergunta agora é o seguinte: o que acontece quando você plota em um mesmo gráfico duas famílias distintas de curvas? No caso aqui, se eu plotasse a minha função que eu acabei de fazer, as duas hipérboles, né? O que aconteceria em relação aos pontos de interseção das curvas dessas duas famílias? Muito bem, nós vimos o seguinte, que na primeira função eu tenho x vezes y igual a c. Na segunda família de curvas eu tenho x ao quadrado menos y ao quadrado igual a k. Então você tem aí uma infinidade de curvas representada pela família de curvas, ok? Se nós plotarmos esses dois gráficos juntos, nós teremos basicamente esta curva, né, da primeira sobreposta na segunda. Vou traçar logo aqui as assíntotas, né, que vai aparecer na segunda função. Então, da primeira função, nós já sabemos que o comportamento ela são hipérboles, né? Aqui, que seria a primeira função, x vezes y igual a c, ó. Esse comportamento, né? Aqui também. Isso aqui em vermelho é da primeira função. Aqui meu gráfico ele pode não estar fiel a escala. Pode ser que não dê para nós observarmos o que queremos observar em relação a isso, tá? Então você traça aqui as duas curvas. Essa aqui é só da primeira função. Ok. Isso aqui é infinito, né? Você sabe que isso aqui
é infinito, que depende tão somente do valor de C, né? Você muda o valor de C, você encontra aqui esses comportamentos. Agora eu vou plotar a outra curva, x ao quadrado menos y ao quadrado igual a k. Nós já fizemos ela aqui. Então eu vou botar aqui ela aqui, né? Eu botei as hipérbolas. As hipérbolas dadas na função, que também são aqui infinitas, né? Tem aqui uma coisa magnífica, né? A beleza dessas figuras. Vou traçar aqui minhas outras hipérbolas. As figuras não são fiéis, não. A escala não tá legal, mas dá para o aluno abstrair o que é a ideia que nós queremos fazer, tá? Então aqui tu tem a sobreposição das duas funções. Essa aqui nesta cor azul é essa segunda, tá? E a vermelha aqui é a primeira aqui, certo? Aqui. Observemos o seguinte, você vê que agora sim, as duas famílias, quando sobreposta, você tem pontos de interseção, certo? Então não leve em consideração aqui essas minhas curvaturas que não estão fiéis à função. Claro, para ser fiel você teria que usar aqui um programa de computador para plotar essas figuras. Mas a ideia é o que nós estávamos falando, que quando duas curvas elas se encontram, tem ponto comum, obviamente que as tangentes nesse ponto das duas curvas, elas, aqui não é, né? Desculpa, aqui é o eixo Y, né? Aqui não é a curva não. Escorrei bem aqui também, que aqui não é ponto comum não. Deixa eu voltar aqui. E essa aqui não é ponto comum, é só aqui, ó. Aqui, estava traçando, aqui. Não vou traçar todos não, só alguns pontos. Então todos esses pontos, vocês podem observar, você pode traçar uma tangente, né, em relação a ele. Por exemplo, vou pegar esse último ponto que eu fiz aqui, ó. Se eu traçar aqui uma tangente nesse ponto, esse ponto aqui, eu vou chamar esse aqui de ponto P, né, vou traçar aqui um ponto P. Aí se eu traçar aqui em relação à função a primeira, aí você vai ter aqui, ó, essa função seria uma tangente em relação à função aqui em vermelho, que é a primeira função, né? Em relação à segunda função, você teria que traçar daqui para aqui para cá, né? Seria aqui cortando aqui, ó. Então aqui você chama isso aqui de R, isso aqui de T, né? Onde o R eu estou chamando aqui tangente a primeira e o T a segunda. Então você observa, que essas duas tangentes formam um ângulo θ aqui. Mas qual é o ângulo entre elas? O que nós queremos na realidade saber é se essas funções, essas famílias de funções, essas curvas, elas são ortogonais, né? Então, vamos pegar aqui no caso, nós já aprendemos lá do ensino médio que duas funções ou duas curvas são ortogonais quando o produto do coeficiente angular, não é isso? São iguais, ou melhor, é igual a -1, né? Então se eu tenho duas curvas, né, eu vou chamar aqui f de x e g de x, onde eu tenho M1,
que é o coeficiente angular de f de x, e eu tenho m2, o coeficiente angular de g de x, então se eu tenho m1 vezes m2 igual a menos 1, então você conclui, certo, que f de x é perpendicular a g de x. Isso aqui nós já aprendemos lá do ensino médio. E agora, o nosso caso aqui é o seguinte: eu tenho duas funções hiperbólicas. Como é que eu vou saber se essas funções elas têm curvas, são curvas ortogonais? Porque perpendicular nada mais é do que ser ortogonal, certo? Muito bem. Nós também sabemos que o coeficiente angular tem a ver com a derivada dessa função, né? Então, nesse caso aqui, por exemplo, m1 nada mais é do que df de x dx, né? Aprendemos isso aqui já. E m2 é igual a dg de x dx. Então eu tenho que saber quem é a derivada da função e depois multiplicar para saber se dá menos 1. Então aqui eu tenho as funções x vezes y igual a c e x ao quadrado menos y ao quadrado igual a k. Então eu tenho que achar o dy dx nas duas funções, multiplicar e ver se dá menos 1. Se der menos 1, são curvas ortogonais. Se não, não são ortogonais. Então, façamos essa aqui, a derivação. Aqui vem a questão da derivação implícita. Ó, derivação implícita, né? Para aplicar nesse caso aqui. Então, no primeiro caso, a primeira função, vou derivar a primeira função, d dx de toda a função x vezes y igual a c. Aqui, observa que no caso do y, como ele é uma função de x, eu tenho que aplicar a regra da cadeia. Então, derivada do produto, nós aprendemos, vai ser quem? A derivada, a segunda vai derivar a primeira, né? Vai ser y vezes dx dx. Isso aqui é um produto, né? Então a derivada do produto mais x vezes dy dx. Isso aqui é igual a derivada constante é zero. Então fica dx, você sabe que é 1. Então fica só y mais x dy dx igual a zero. Ou seja, x dy dx igual a menos y. Logo, dy dx é igual a menos y sobre x. Então nós acabamos de determinar o dy dx da primeira função hiperbólica, né? Que é essa aqui primeiro, ó. Que é que nos interessa, porque nós temos que saber quem é o coeficiente angular. Isso aqui nada mais é do que o coeficiente angular, poder chamar isso aqui de m1, tá? E eu vou achar o m2 da segunda função. Então vamos calcular agora o dy dx da segunda função hiperbólica. Eu tenho a função derivação da função, né, d dx de x ao quadrado menos y ao quadrado igual a k. Então, a derivada do primeiro termo aqui é 2x, né, menos, aqui é a regra da cadeia, né. Agora foi a regra da cadeia da primeira função, mas realmente não, ela é função de x, mas tem que ter esse cuidado realmente. Mas que aplica aqui, ó, regra da cadeia. Fica 2y, né, dy
dx. Aqui é a regra da cadeia, bem que apareceu. 2y vezes dy dx, porque y depende de x, que é igual, derivado em relação a x de k, é zero, que é uma constante. Então fica 2y dy dx igual, aqui é menos, né? Igual a menos 2x. Então fica dy dx igual a menos 2x por menos 2y. Isso aqui é igual a x sobre y. Então nós acabamos de achar aqui a derivada de y dx da segunda função, que seria você chamar isso aqui de a do seu m2, né? Seria também o coeficiente angular m2, a segunda função. Então agora eu vou verificar se são curvas ortogonais. São curvas ortogonais. Então eu tenho m1 vezes m2, que é o mesmo que dy dx, né, no caso da primeira função. Eu não diferenciei, isso aqui é da primeira função. Vezes o dy dx da segunda função. Nós obtivemos no primeiro caso m1, deu quanto? Deu menos y sobre x, vezes x sobre y. Isso aqui nada mais é do que menos 1. Olha que coisa linda, né? Então, essas duas funções, elas tratam-se de curvas ortogonais, certo? Então, trata-se de curvas ortogonais. Vamos só voltar para a figura dado o gráfico e observar o que seria isso. Aqui, ó. A sobreposição das duas curvas tem pontos comuns. Qualquer ponto comum nesse aqui que você pegar, as duas curvas, não interessa qual, você pegar qualquer ponto desses aqui, ponto comum, você vai ter tangentes. Tangente tanto da primeira função quanto da segunda função. O ângulo entre as duas sempre vai ser de 90 graus, sempre. Não importa qual curva que você pegar de uma função e da outra, mas sempre tem que pegar distinto da primeira função e da segunda função. Você pode variar o K. Então, esse ângulo aqui, ó, que aqui no caso a minha escala não está bem definida, mas esse ângulo aqui de RT é de 90 graus, tá? 90 graus. Isso ocorre em todos os pontos de interseção. Então, basicamente, era isso que nós queríamos demonstrar. Mostrar o que são curvas ortogonais.